MHz em frequência modulada. Você também pode ouvir a Metrópole FM pela internet com o exclusivo Som HD pelo site metrópolefm.com.br, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Metrópole FM. Metrópole FM, a melhor rádio vintage de Mato Grosso. Começa agora, na Metrópole FM, Novo Você, um programa sobre beleza e autoestima. Na apresentação, Nayara Cerutti. Olá, ouvintes! Que bom que você está aí comigo nesse dia 1º de setembro, né? São 17 horas em ponto. Estamos começando mais um programa Novo Você. Sejam muito bem-vindos. Lembrando que hoje inicia o Setembro Amarelo, um mês voltado para a prevenção da depressão, do suicídio. Então, hoje o programa ele está muito embasado no Setembro Amarelo, porque nós vamos dar dicas o tempo inteiro ao longo do programa para as pessoas melhorar a sua autoestima. Para você conseguir identificar algum problema que está te tirando a paz, o sono, e através disso conseguir romper e, claro, transbordar, viver o melhor dessa terra, porque foi para isso que nós nascemos, né? De desfrutar tudo aquilo que Deus nos proporcionou. Embora sejam muitas as aflições, por isso nós estamos aqui para te ajudar, para nos ajudar, né? Com dicas, ferramentas, e para nos ajudar nisso, eu trouxe uma pessoa que é expert no assunto. Eu quero apresentar para vocês Andressa Souza. Gravem esse nome porque a mulher é um fenômeno. Pessoal, a Andressa, ela trabalha com constelação sistêmica e através da constelação ela nos ajuda a identificar os problemas, ou muitas vezes nós não conseguimos identificar qual é a situação que está ali nos impedindo de prosperar, né? E a gente não sabe exatamente o que é, qual é o bloqueio que a gente enfrenta. E aí a Andressa entra, nos ajuda a identificar com ferramentas, né, bem estudadas. Ela nos ajuda também a ressignificar uma memória, uma palavra dura que a gente recebeu quando era na infância, uma situação difícil que muitas vezes a gente ainda não conseguiu superar. E aí hoje ela vai falar um pouquinho dessas ferramentas. Bom, eu quero apresentar para vocês Andressa Souza. Seja muito bem-vinda, Andressa, no Novo Você. Uma gratidão, uma satisfação estar aqui com você, doutora Nayara. Prazer aqui por esse convite. Estou aqui à disposição para tirar dúvidas e colocar ferramentas aí para uma vida mais leve com significado. Exatamente. Bom, pessoal, ao longo desse programa você pode mandar mensagens no nosso WhatsApp, tá? É o 659-9630-6116. E também pode nos acompanhar nas nossas redes sociais, @doutora Nayara Cerutti, @ Andressa Souza, e também no YouTube. Estamos ao vivo agora no YouTube Metrópole FM. Vão lá, mandem perguntas, fiquem ligadinhos conosco, participem. Bom, Andressa, o mês de setembro, né, é uma campanha voltada justamente para a depressão. Tamanha importância de ter um mês dedicado somente a esse tema, porque as pessoas vêm enfrentando cada vez mais dificuldades na vida que não conseguem lidar com os problemas e acaba chegando ao ponto de querer tirar a sua própria vida, né, Andressa? Exatamente. Os números são alarmantes, vem crescendo muito os casos de depressão. E o interessante é que com a terapia sistêmica faz com que a pessoa não busque olhar para fora mais, e buscar olhar para dentro e fazer aqueles ajustes necessários, que são importantes para que ela descongestione os seus caminhos internos, que às vezes está, como você bem falou, por algum trauma, uma palavra, uma situação que leva a pessoa a gravar e deixar guardado, que eu falo assim, lá no nosso subconsciente, que é como se fosse assim uma caixa preta de avião, com várias pecinhas. E aí, quando é que a gente acessa a caixa preta? Na vida real, quando tem uma queda de um avião, né? Quando ocorre uma tragédia.
E no que eu venho recebendo nos meus atendimentos são que as pessoas esperam realmente uma grande dor, uma grande tragédia nas suas vidas, grandes situações desafiantes para buscar olhar para dentro. Então, você acha que as pessoas só voltam a buscar cura mesmo, de verdade, enquanto ela passa por uma situação assim de quase morte? De quase morte ou de um sofrimento... Um trauma muito grande. Um sofrimento muito difícil. Ela não consegue prosperar, ela não consegue ser feliz nos relacionamentos. Ela entra em alguns processos de repetição e ela fala assim, já tentei isso, já tentei aquilo. Às vezes ela vê que não é a pessoa. Vai levando até não aguentar mais, Exatamente. Até explodir. E por que você acha, Andressa, que as pessoas, elas têm essa dificuldade em identificar, olhar para si, identificar o problema? Porque a luz incomoda, né? Quem é que consegue olhar agora lá para o céu de Cuiabá ou para o céu, para o sol de qualquer lugar que você esteja? A tendência do ser humano, de todos nós, é tapar o olho e colocar os olhos para baixo. Mas com a terapia sistêmica é importante, é necessário olhar para dentro, olhar para o que passou, mas e não apagar, porque não existe a gente apagar o que a gente vivenciou, mas tem como dar um novo olhar, um novo significado. E aquela pecinha da caixa preta que estava mal ajustada, dá um novo olhar, colocar um glitter, colocar uma graxa, colocar um papel colorido que faça jus agora ela seguir daqui para frente mais fortalecida. Muitas vezes, Andressa, a gente não consegue lembrar exatamente o que foi que nos bloqueou, o Sim. que foi que nos que impediu a minha prosperidade, né? A nossa prosperidade. E como que a terapia consegue trazer essa memória? Isso é o mais interessante, né? Porque muita gente não sabe, eu não sei o que aconteceu. E aí, como que é? Através de perguntas, que vai acessando esse histórico, geralmente tudo acontece lá atrás, né? Primeiro para refletir na frente. Exatamente isso. Como que a gente acessa o motivo da dor, o motivo do bloqueio? São com conversas, utilizando ferramentas de inteligência emocional, psicologia positiva e várias metodologias de neurociência para buscar onde PNL, que é programação neurolinguística, que vai lá faz um túnel do tempo com perguntas e respostas para acessar qual ou quais situações geraram aquele desafio atual. E geralmente é bem assertivo, porque é como assim, fica lá guardadinho, fica no histórico, no registro da pessoa. E quando a pessoa está nessa busca, porque eu falo assim, a terapia não é para qualquer pessoa. É da pessoa que realmente quer resolver aquilo. Que ela dá um basta, ela não quer mais. E é isso que traz a potência, é isso que traz o fortalecimento para aquela pessoa deixar de ter aquela situação que machuca, que dói, que não deixa ela fluir na vida. Então a pessoa tem que querer essa mudança, senão Sim. você se torna uma pessoa crítica, talvez. Exatamente. Ela pode ver você como uma pessoa invasiva. Sim. Ou uma pessoa crítica, né? Ela está querendo saber da minha vida, então ela tem que desejar essa mudança, né? E existe também, doutora Nayara, até o contrário. A pessoa que fala assim, só você pode me salvar. Né? Jogando assim, vamos dizer, a responsabilidade 100% no terapeuta. Aí eu já percebo que esse não é o perfil da pessoa que quer uma mudança. Porque essa pessoa está dependente de alguém, né? Isso, está dependente de alguém e assim, ela joga a responsabilidade num terceiro. Eu falo que num processo de terapia sistêmica comigo é 50-50. Eu dou 50% aqui da minha parte, do meu conhecimento, da minha expertise, mas os outros 50% têm que vir do cliente, para seguirmos juntos. Porque eu não empurro e nem puxo. E a pessoa tem que trazer, né, o que aconteceu. E muitas vezes eu percebo que quando é algo de situações de abuso, situações de violência em casa, né, a pessoa tem vergonha de expressar.
Ela tem vergonha de falar que ela Sim. sofreu um abuso, que o pai batia na mãe, ou que sofreu uma traição, ou que perdeu, né, sofreu um luto e aí não conseguiu superar a morte de alguém. São situações realmente muito dolorosas que faz as pessoas se fecharem, né? Sim. E aí muitas vezes a gente não consegue externar isso, falar, porque dói, é o que você falou, a gente vai convivendo com esse lixo emocional até explodir e não aguentar mais. E como que é, Andressa, assim, para despertar a pessoa para falar, para expor? Porque é difícil, né, mexer com algo que dói muito. Sim, é difícil, mas no momento que a pessoa, né, que entra lá na minha sala, eu já inicio todo vamos dizer assim, todo um cenário tranquilo, confidencial, seguro, para aquela pessoa poder expressar aquilo que ela sente. Então, muitas vezes as pessoas já chegam lá, assim, com lágrimas aos olhos. Por quê? Porque muito uso da empatia é fundamental, né? Então, assim, eu já atendi vários casos de abuso, tá? Onde a pessoa ressignifica aquele abuso, onde ela entende o seu papel naquele momento, o papel, vamos dizer, do agressor, e ela começa a entender o porquê disso, né? Então, é mais ou menos o seguinte, né? De todas as terapias que eu acompanho, né? Várias linhas, o trabalho é basicamente o mesmo. É a gente ressignificar a mente. Isso. Expor primeiro, porque a verdade traz luz. Você expõe, entende, e aí você vem o afeto em seguida, né? Vem a troca, vem o carinho, vem o abraço, vem o acolhimento, o aconchego. E por incrível que pareça, né, Andressa, depois que você faz um processo desse, é como se aquela imagem ela sumisse da sua mente, né? Sim, para de ficar martelando na cabeça, se ela no inconsciente. evaporasse da mente e realmente parece que aquilo ali nunca mais fez parte da sua vida. Exatamente, né? isso. O que eu mais escuto é, nossa, sentindo um alívio, uma leveza no coração, que realmente ela ajustou aquela pecinha que estava faltando, que estava doendo, né? Entendi. E olha, pessoal, tá vendo? É tão simples, em torno de 1 hora já consegue mudar Sim. muita coisa, né, Andressa? Consegue. Bom, vamos voltar a falar sobre a autoestima, né? Porque esses abusos que nós sofremos ao longo da vida acabam com a nossa autoestima, não tem como. Sim. Né? E aí, quais dicas, quais ferramentas a gente pode aprender com você aqui agora para já conseguir melhorar a nossa autoestima, né? Não sei se existe uma frase ou uma ferramenta, algo que eu posso dizer, repetir para mim várias vezes, sabe? Como que é que você lida com pessoas que chegam com muita autoestima, mas que ainda não se sentem abertas, né, para expor as pessoas que estão nos ouvindo? O que eu recebo muito é, quando eu pergunto assim, você é casada? A pessoa, sim. Você tem filhos? Sim. Seus pais são vivos? Sim ou não? Aí eu pergunto assim para ela, quem é a pessoa mais importante do mundo para você? Geralmente, 94% dos casos responde que é ou o filho, ou é o esposo, ou é a mãe, ou é o pai. Então, ela aponta para o outro. Quando a pessoa aponta para o outro, quais são os dedos que voltam para a gente? São os praticamente 3. Então, a pessoa não se prioriza. E quando a gente não se prioriza, a gente não se ama, a gente diz não pra gente. É aquela coisa, né? Eu quero tanto me sentir amada, mas se nem você se ama, como que você quer amar alguém? Né? Sim. A gente tem que parar para pensar nisso. Eu não me sinto amada, mas meu amor, você se ama? Você se prioriza? O que você faz de bom para você? Quando a gente fala se priorizar, é o que, Andressa? Se priorizar eu tenho uma linha de raciocínio que fica com a intenção. Eu gostaria que vocês aqui que estão ouvindo a gente fiquem com a intenção positiva. Que eu aprendi a estabelecer a hierarquia da paz. Que é primeiro Deus, primeiro a pessoa que você acredita, o ser divino maior,
que nos rege, que rege todas as leis do universo, maior que todo mundo. Primeiro ele, então busque uma conexão com ele de alguma forma. Aquilo que faz mais sentido, numa oração, numa intenção, num mantra, numa música. Sem fé, gente, é impossível viver, né? Exatamente. Sem fé é impossível. A gente tem que ter fé em alguma coisa, né? Exatamente. Aquela frase que a esperança é a última que morre, eu não acredito. Porque se a gente tem fé, a esperança nunca morre. E tem uma assim, que eu acho muito legal também, alimente sua fé e todos os seus medos vão morrer de fome. Muito boa também. Então, a hierarquia da paz. Então, primeiro, o acesso... O ser divino. O ser divino. Segundo, você. Segundo eu, vamos dizer, no meu caso. Então, eu me priorizar, eu ter meu momento, eu me acolher, eu decidir o que é bom para mim, eu me abastecer com gasolina de avião, que eu falo. Então, geralmente, quando você se abastece disso? Logo nos primeiros minutos da manhã. Começar a agradecer, começar a fazer uma oração... Começar a agradecer a luz do sol, agradecer sua visão, seu olfato, o seu andar. A saúde, né? O seu caminhar, porque sem saúde a gente não vai para frente. Nós não damos amor, nós não prosperamos. Não faz nada. Não faz nada. E aí, em terceiro, os seus. O seu amado, os seus filhos, o seu trabalho, né? E seus parentes. Forma de gratidão também, tudo em oração, né? Eu agradeço pela minha família, eu agradeço pelos meus filhos, pelo meu relacionamento. Né? Então, assim, primeiro seria essa ordem dessa hierarquia, que eu chamo de hierarquia da paz. E tudo que eu falo aqui, tudo que eu aplico com os meus clientes é sob medida. Que às vezes chegou um caso de abuso, às vezes é um caso de um luto, às vezes é o caso de uma pessoa que está buscando alta performance, né? E eu tô com um projeto novo, uma mentoria de desenvolvimento pessoal, que eu trago ferramentas para que realmente ela faça essa faxininha interna, limpe aquilo que ela não precisa mais e ela se fortaleça com poder e força para caminhar. Ah, legal, gente, porque realmente não tem como, né, a gente mentorear ninguém, né? Se a gente não aplica em nós. Não, se a gente não tá conseguindo na nossa própria vida prosperar, romper e transbordar na vida de outra pessoa, Exatamente isso. Legal. Então, a gente aprendeu aí sobre a teoria da paz. Hierarquia da paz. A gratidão, né? Voltado para gratidão. Deus se alegra, né? Quando a gente tem um coração grato. Bom, você já atendeu alguma situação que a pessoa chegou com autoestima baixa? Quais são as situações que você percebe que alguém está precisando de uma ajuda? Porque a pessoa às vezes não fala em palavras, mas tem alguns comportamentos que a gente pode aprender a identificar e falar, pô, meu amigo aqui não tá legal, acho que ele tá precisando de uma ajuda, vou dar uma assistência melhor para ele. O que a gente consegue perceber numa pessoa que está em depressão ou pensando em suicídio? Quais são alguns sinais que a gente pode identificar? Então, geralmente a pessoa que está com essa tendência de baixa autoestima, ela começa a ficar muito reclusa, né? Ela começa a não ir mais para eventos sociais, até mesmo dentro de casa. Ela começa a ter movimentos de ficar no quarto. Se tá todo mundo na sala, ela tá no quarto. Trancada, e aquelas músicas mais melancólicas. Geralmente escuta músicas repetidas. E ela fica naquela expressão, como eu posso dizer assim, farol baixo. Uhum. Ver que para ela as coisas, numa questão pessimista, reclama muito e está sempre geralmente apontando dificuldades em tudo. O problema é o sol, o problema é o frio, o problema são as pessoas, o problema é a falta das pessoas. Então é muito interessante esse olhar atento. Não consegue ver a gratidão nem nada. Esse olhar atento, a escuta ativa dessas pessoas, porque às vezes o não falar também fala muito, diz muito. Uhum. Né? Interessante, vocês aprenderam aí, né, pessoal? Aprendeu aí, Naldo, Gui? Como que a gente percebe que alguém está com a autoestima baixa, né? Pelo comportamento dela, né? Se ela não fala muito, se ela fica se murmurando muito, né?
Não tem ninguém murmurando aqui não, né? Se tiver, me chama. Setembro amarelo para vocês. Bom, Andressa, deixa eu ver o que mais que eu posso te... Como que você começou a trabalhar com isso, né? Você sempre trabalhou com isso ou como que aconteceu? Me conta. Não, essa foi uma grande virada de chave na minha vida. Eu precisei da caixa preta aparecer. Foi depois de um divórcio, né? Onde eu mudei de cidade, mudei de casa, fui morar com a minha irmã caçula, desempregada. Mas eu senti uma força, uma questão dentro de mim que falava que eu precisava mudar, né? Porque a minha vida estava péssima. Todos os meus planos e metas, assim, foram por água abaixo. Então, eu falei, tem alguma coisa errada. Se eu estou recebendo isso, não é à toa. Deixa eu olhar para isso, deixa eu olhar e entender. E aí foi que eu mergulhei no autoconhecimento, sabe? Um mergulho profundo interno. E aí eu me conectei com a minha essência, me conectei com a Andressa, que desde lá da adolescência já era perguntando assim, eu era conselheira da turma, eu era mediadora, né? E aí hoje, através até de ferramentas de numerologia, eu identifiquei que essa questão terapêutica é realmente este caminho assertivo, esse caminho que eu descobri e que hoje eu ajudo muitas pessoas depois de me olhar para dentro e ajustar muitas pecinhas da minha caixa preta que estavam bem erradas, bem... O que é a numerologia? A numerologia, eu aplico também em alguns dos meus atendimentos, a depender da demanda e da necessidade. Ela é uma ciência matemática, né? Os números, eu estudo a numerologia de Pitágoras, que é o grande filósofo e matemático, que fez grandes equações aí que a gente aprendeu no tempo de ginásio. E a numerologia, ela traz a vibração da data do nascimento da pessoa, né? A soma tem lá um número que traz essa energia, que está muito alinhado com o propósito dela. E também os números que contém na árvore da vida, que é o seu nome completo, a soma das vogais e das consoantes. E aí, quando eu entendi que eu tinha meu número 9 lá nos frutos, o número 9 nos frutos fala exatamente isso. São pessoas que nasceram, que estão neste momento, nessa missão, para levar desenvolvimento humano para as pessoas, através de terapias, através de aconselhamento. E aí eu não tive dúvida. Depois de testar alguns caminhos, eu não tive dúvida que é este o propósito. O propósito. E a constelação, ela é bem diferente da numerologia, Sim. Porque ela não é uma ciência exata. Não, mas é física quântica. Por exemplo, existem 3 leis sistêmicas que regem as nossas relações. As relações com a gente mesmo, de onde a gente veio, dos nossos pais, e nos grupos sociais que a gente faz parte, da empresa, organizações e etc. De onde nós viemos. Exatamente. Que seria com os nossos pais. Exatamente. Nossas raízes. Sim. Né? A maioria dos problemas que nós enfrentamos na vida adulta provém da nossa infância, da nossa raiz, né, Andressa? Exatamente. Relacionamento com pai e mãe. Exato. É onde está acontecendo muito desajustes hoje. A pessoa, ela olha para suas raízes, ela não aceita ser, né, daquela origem, daquela raiz. É como se fosse assim, eu pego, né, nas conversas ou escutando os clientes, às vezes a pessoa vem de 2 pés, vamos dizer assim, de maçã. Pai é um pé de maçã, mãe é um pé de maçã. E ele quer ser uma pera. Mas você acha que é porque é uma rebeldia? Ou realmente ele está com um mindset, uma mentalidade diferente? Ele está com uma mentalidade que vai desviar ele das suas raízes. Porque, assim, a Bíblia já fala, né? A fruta não cai longe do pé. Então, não tem como ser uma pera. Ele pode ser uma maçã verde, uma maçã com bolinha. Ele pode se reinventar. Mas é uma maçã, né? Mas é uma maçã. A essência, né?
de onde ela veio, e foi para ter sido assim. Na Bíblia já fala, né? Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. Esse é um princípio para que você tenha prosperidade na vida. Exatamente. Se você não consegue ter esse princípio básico, você pode até alcançar a prosperidade, mas talvez não seja sustentada, né, com o tempo. E assim, a primeira lei sistêmica é a lei do pertencimento, que fala assim, todo ser humano tem a necessidade de pertencer. E o primeiro grupo que a gente pertence é do nosso pai e da nossa mãe. Então, pera lá. A gente vai para o nosso primeiro intervalo e vamos voltar no segundo bloco falando sobre a lei do pertencimento, né? Qual é o porquê que essa lei é importante para que nós alcancemos a prosperidade. Fiquem ligadinhos que a gente volta já já com Andressa Souza, é claro, no Novo Você. Até! O programa Novo Você volta já. 105.9. O Dourado precisa de você. Domingo às 18 horas na Arena Pantanal, o Cuiabá enfrenta o São Paulo pelo Brasileirão. É o nosso futebol em campo. Ingressos a partir de R$10. Vem pra Arena. Primeiro morador de Confresa, 3 vezes prefeito, suplente deputado federal com 40.470 votos. Quero novamente seu voto para ser seu representante na Assembleia Legislativa, para melhorar a educação, saúde, emprego e renda e também a infraestrutura. Esse é o meu objetivo, amigo eleitor. Conto com o seu voto no dia 2 de outubro, Gaspar 55555. Conto com você. Música, esporte e informação. Esta é a Metrópole FM de Cuiabá. ZYD 645, canal 290, 105,9 MHz, em frequência modulada. Você também pode ouvir a Metrópole FM pela internet com o exclusivo Só HD, pelo site metrópolefm.com.br, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Metrópole FM. Metrópole FM, a melhor rádio vintage de Mato Grosso. Sempre trabalhei na defesa das pessoas mais humildes, ações sociais e a briga por direitos como a luta pela água em Várzea Grande. Defendo ainda uma saúde melhor para todos e como deputado estadual terei mais força política para continuar te defendendo. 55012, este é o meu número. Para deputado estadual, vote. Toninho de Souza, 55012. Grave bem aí, 55012. Fala, meu povo do bairro Cristo Rei, Várzea Grande. Aqui quem fala é Tio Dito. Eu tenho um recado pra você. A Titânia Telecom chegou aqui, minha filha. Sua internet vai bombar agora. Olha, planos residenciais e empresariais, 100% fibra ótica, 100% download e agora 100% VD. Agora, Cristo Rei, pra ficar 100% só falta você. Então vem pra Titânia, cretinaiada. Chama no zap 99997-2818. Beijo no cesso. Vem ser 100%. 65996306116. Este é o WhatsApp da Metrópole. 65996306116. Peça sua música, opine, participe da nossa programação. 65996306116. É o WhatsApp da Metrópole FM. Você está ouvindo na Metrópole FM, programa Novo Você. Estamos de volta com o programa Novo Você, que tem o objetivo de te ajudar a chegar na sua melhor versão. Claro que na Metrópole FM 105.9. Estaremos juntinhos até às 18 horas. Fiquem ligadinhos, porque nós estamos de volta com Andressa Souza, falando sobre os princípios que são fundamentais para que um ser humano se sinta bem-sucedido em qualquer área da sua vida. Ela estava falando sobre o primeiro princípio, que é a lei do pertencimento, né? A primeira lei, o primeiro princípio, a necessidade de se sentir parte de algo. A palavra é toda sua, Andressa. Grata. Por exemplo, num grupo de escola, né? Aí vai ter o jogo de vôlei ou do futebol.
Aí as pessoas são escolhidas. Quem fica por último ou quem não é chamado se sente excluído. E toda exclusão vai gerar, lá na frente, naquele sistema, uma compensação. O que é isso? Por exemplo, eu sou filha e eu não gosto do jeito que minha mãe falava comigo quando era criança, adolescente. E eu falo, eu não vou fazer igual minha mãe quando eu tiver a minha filha. Mas esse movimento que a pessoa faz é um movimento de crítica, de condenação, de julgamento. O que acontece? Ela meio que não quer jogar fora esse lado da mãe, mas o pertencimento é tão grande que quando ela não tem esse nível de consciência, através da terapia e tal, quando ela for mãe, ela vai acabar fazendo igualzinho. Repetir. Exatamente. Então, o que eu critico, condeno... Mesmo ela tendo em mente que ela não quer, mas ela acaba repetindo. Igual. Acaba fazendo igual. E aí, no movimento terapêutico de constelação, ela começa a entender. Mas por que isso tem a ver com o pertencimento? Essa necessidade de se sentir parte de algo? Por exemplo, num grupo familiar, né, existem as pessoas que são, assim, julgadas as boazinhas e os mauzinhos. As ovelhas negras e tal. Então, a gente quer ficar do lado de quem? Dos mais legais. A gente não quer ficar lá dos ovelhas negras, ou dos que cometeram algum delito, ou os que se suicidaram, até os abortos. A gente, às vezes, a família não quer lembrar dessas pessoas. Então, às vezes, é um movimento de exclusão consciente, mas muitas das vezes inconsciente. Então, assim, vamos supor que é um aborto. O buraquinho lá do que foi abortado, seja como foi a situação, o buraquinho dele, o lugarzinho dele não fica vazio. Então, é interessante trazer à luz essa pessoa, essa criança, porque ela fez parte. Uhum. E geralmente o que acontece é não lembrar. E essa foi a minha primeira experiência com constelação. Foi quando eu fui buscar um caminho profissional, naquela fase que eu tava de desemprego e tal. E aí eu fui fazer uma constelação para constelar qual caminho profissional eu ia seguir. Eu ia abrir um salão de beleza, eu ia abrir uma consultoria empresarial, onde eu tenho experiência de 15 anos. E aí o constelador viu o desenvolvimento humano. E a única coisa que ficou em pé, rígida, foi o desenvolvimento humano. Foi uma constelação em grupo com pessoas. Então, o que aconteceu? A pessoa, o campo energético numa constelação, ele é muito grande. A força que traz no sistema familiar que estava ali, as pessoas representando, elas entram como se fosse no meu campo sistêmico. E uma das pessoas sentiu tanta fraqueza que ela não conseguiu ficar em pé. Isso não é um movimento esotérico, isso não tem nada a ver com misticismo, isso é uma energia pura familiar que todos nós temos. A energia no mundo inteiro, né, em todos os lugares. Tudo é energia. Tudo é energia. Então, a pessoa que representou, acho que foi o salão de beleza, ela foi deitando assim em posição fetal. E aí o constelador falou assim: Andressa, você já teve um aborto? E tive. Eu tive um aborto antes do meu filho. Só que eu não contava esse aborto como um filho. Por quê? Porque eu queria guardar isso lá na minha caixa preta, porque lembrar daquela situação me trazia uma dor, um sofrimento. Uhum. Mas pelo contrário, quando eu dei à luz a minha filha Maria Isabel, que eu dei nome, dei sexo, o meu filho ficou na posição de segundo, minha filha assumiu a dela, e nesse movimento, o que acontece? O meu filho fica apenas com o destino dele, e a minha filha com o destino dela. Mas, por exemplo, numa situação que você nem sabia o sexo e sofreu um aborto, você acha necessário ficar expondo? Eu tive um filho primeiro, eu perdi, agora eu tenho um segundo. Isso tem que ser dito? Não precisa ser dito, mas precisa ser sentido no coração da mãe e da família, principalmente. Hoje faz muito sentido para mim eu falar que eu tenho uma estrelinha no céu, que é a Maria Isabel, e o meu filho Gabriel. Por quê?
As lealdades familiares, elas são muito fortes. Os vínculos familiares são muito fortes. Os bons e os não tão bons também. E os não tão bons geralmente vêm desse modelo de exclusão, porque não fica desequilibrado. Por que você acha que tem famílias que tem a repetição de padrão de comportamento? O pai trai, o filho trai, e aí o filho do filho vai trair, e assim vai indo por gerações e gerações. Ou então, se não é uma traição, seja uma agressão, né? O pai abusava, depois o filho... Por que tem essa repetição? Você acha que isso é espiritual? Ou você acha que é porque é o exemplo que a criança tem em casa? Ou é algo de um campo enérgico? É o campo energético, vamos dizer assim. É aquela lealdade familiar. Para eu pertencer, eu preciso ser igual. E geralmente a pessoa é igual quando ela condena aquele fato, aquele ato. E quando ela não tem uma expansão da consciência. Por exemplo, semana passada eu também dou palestras sistêmicas empresariais. E aí eu fui falar o que é a comunicação assertiva na parte sistêmica. E geralmente a gente não se comunica assertivamente porque a gente escutou. Não pode falar o que pensa, você tem que segurar o que você fala. Ó, eu fui lá falar, ó o que deu, né? Então a criança escuta isso e vira aquelas crenças limitantes que tanto a gente já ouve falar. Então, e aí um colaborador falou assim: olha, Andressa, eu tenho um movimento, quase que eu entro num movimento repetitivo igual do meu pai, porque meu pai casou 8 vezes. E quando eu gostava da minha madrasta, ele já terminava. E eu falei: e como que você identificou isso e superou isso? Gostando do meu pai como ele é. Aceitando o meu pai como ele é. Porque ele é porque às vezes a pessoa é um ótimo pai. Talvez tenha suas questões como profissional, como esposo, né? E onde que é o desajustes hoje na harmonia e no equilíbrio? É que quando a gente recebe alguma coisa, recebe dinheiro, a gente só quer receber. Reter. E a gente só quer reter as coisas boas. As não boas a gente quer rejeitar. É natural. Só que não é assim que funciona, né, Andressa? De um pai e de uma mãe, a gente recebe as coisas boas e as não tão boas. Porque nós também somos os bons, a gente tem o nosso lado bom. E se você tem só esse perfil de reter, você vai acabar retendo tudo, não é? Então, se você é uma pessoa que não gera transbordo na vida de ninguém, tudo que chegar para você, você vai reter, e até chegar um momento em que Deus não vai te dar mais tantas coisas, porque tudo que Ele te dá você guarda só para você. O segredo, eu acho que da prosperidade também é esse, né, Andressa? Tudo que chegar para você, ajudar o outro, dar ao outro, né? Para sempre ter uma fonte inesgotável saindo de você. Exatamente. Se você é uma pessoa que tudo que tem guarda, tem dó de gastar com você mesmo, de desfrutar, Deus chega e fala assim: olha, tudo que eu dou para você fica só para você, e o propósito de Deus é o quê? Pessoas, né? Exatamente. Então a gente tem que estar sempre abençoando outras pessoas. Saiu um pouco da linha, mas eu lembrei desse assunto, achei interessante falar. Sim. É sistêmico, era para vir esse tema. Bom, Andressa, você estava falando que dessa questão da repetição de comportamento, né? Achei interessante quando você fala que para eu me fazer parte, eu tenho que fazer igual, né? Para eu fazer parte, eu tenho que fazer igual. Nos modelos repetitivos, nem sempre. Fazer igual é o seguinte, eu recebi, a intenção lá na terapia sistêmica é eu recebi o suficiente do meu pai e da minha mãe. O que eles podiam dar, O que eles podiam dar. E aí, parar de levar isso para a vida inteira, né, Andressa? Exatamente. Ai, meu pai não me pagou os estudos. Ai, meu pai não... Sei lá, não... Era ausente, trabalhava muito. Ai, minha mãe me batia muito. E aí, isso é como se fosse uma criança que fica reivindicando os seus pais. Ela não olha para o futuro. Ela fica num movimento inconsciente que a constelação, a dinâmica da constelação, dá essa clareza. E aí a pessoa, quando ela vê isso, não tem como ela desver. Né? Quando você não tem como desver. Sim. E aí quando ela vê, ela não quer mais voltar naquele padrão antigo. Então, ou ela
vira a chave Vai cuidar da sua vida. e vai cuidar da sua vida, porque a gente recebeu tudo o que podia e era necessário, né? E sim, a gente pode fazer diferente, mas pedindo a bênção para os nossos pais. A honra que você falou, honrar pai e mãe é pedir a bênção, é aceitar a parte boa e a não tão boa que a gente recebeu. Parar Que de isso- criticar, né, gente? Isso. Julgar. Cada um fez o que pôde, né? E a gente também vai errar muito com os nossos filhos, né? Exatamente, quando a gente casa, né? Quando a gente vê que realmente as coisas não são aquelas flores todas, Né? quando a gente tem filho, você que não tem ainda, mas quando tem, vê que não é tão simples assim. A gente dá o nosso melhor, mas o melhor ainda não é o suficiente, porque a perfeição não é desse plano terrestre, né? Exatamente. Nós não somos perfeitos. Então a gente tem que parar de buscar perfeição e aceitar o melhor que a gente consegue, né? Fazer e receber também. Exatamente isso. Nos atendimentos, isso fica muito mais claro. E a pessoa sabe que agora, dali por diante, é com ela. É E fortalecer qual é? as suas relações. Quem é órfão, Andressa? Não tem pai e mãe. Como fica essa questão do pertencimento? Então, esse é bem importante, porque assim, quando eu fiz até o meu curso, né, de coach, que eu também sou coach, tinha uma aluna que ela não tinha conhecido os seus pais. Mas aí, o que ela entendeu? O movimento de adoção pode ser que não faça sentido para você aí, mas fica só com a intenção positiva. E tudo que eu falo aqui não é uma verdade absoluta, tá, gente? Sim. Filtre minhas palavras, fique com aquilo. Absorva aquilo que você achar bom para você. Exatamente, né? Então, e no movimento sistêmico, ela só visualizou 2 vultos. E ela se conectou com os pais dela. Mas isso foi dela. Pode ser que a pessoa ainda nunca se conecte com os pais. Pode ser que ela nem vá atrás disso. Mas ela vai passar por perrengues na vida. Eu percebo que pessoas que são adotadas sabem que são adotadas, mesmo que seja criada por pessoas, pais maravilhosos, fica ainda a necessidade de conhecer a sua origem, né? Sim, porque são as raízes. As raízes são diferentes. Né? Eu falei é uma maçã de 2 pés de maçã. Se ela foi adotada por uma família que é um pé de melancia, ela não pertence verdadeiramente, essencialmente, a essa família que são de melancia. Mesmo que seja adotado bebezinho. Não tem como. Né? Mas tem como dar um novo significado, tem como fazer diferente dos seus pais. E o ato de adoção é o ato de amor maior que os pais têm. É um ato sublime, né? Sublime de amor. Né? Os pais não se veem em condições de cuidar de seus filhos, seja psicamente, seja emocionalmente, seja financeiramente, ou por situações, né, que não cabe a gente julgar aqui, de levar para aquela criança uma oportunidade melhor. E quais são os outros 2 princípios, Andressa? O segundo princípio é a lei da ordem ou da hierarquia. Sim. Que fala assim, quem veio antes num sistema tem prevalência por quem veio depois. É como se fosse assim a ordem de Mais chegada. uma vez a honra, só que agora não mais de pai e mãe, mas de quem veio antes. Mas, por exemplo, a ordem fala o quê? O filho veio depois. Então, nós somos pequenos em relação aos nossos pais. Tal qual a gente é pequeno perante o divino, né? O ser divino. O aluno é pequeno em relação aos seus professores. Então, ele tem uma posição de hierarquia inferior, né? Os colaboradores de uma empresa, eles são, né, um nível abaixo que os responsáveis, diretores da empresa. E onde que está tendo muito embates aí? Quando o aluno acha que faz melhor que o professor e quer ficar no lugar. E quando o filho, né, quer ocupar o lugar dos pais. Exatamente. Quando o filho fala assim, porque se eu fosse você, mãe, eu fazia assim, fazia assado. Que absurdo você ser assim. Tenho dó de você. Não pode falar assim, mãe, se fosse eu faria assim, não é assim? Só se eles perguntarem. Porque eu falo assim,
A mamãe e o papai não serviu para limpar o bumbumzinho, dar o mamazinho, dar a colherzinha na boca, você não tá grandão, fortona aí. Porque agora você vai olhar lá para trás, aquele movimento de novo, olhar para trás, reivindicar. Olha para frente, tá batendo o coração, tá respirando, tá conseguindo olhar as coisas. Olhe para você, olhe para o seu futuro. Seus pais dão conta, chegaram até hoje, deram conta de criar você, seus irmãos e outras situações. E se eles, por decisão... Principalmente na adolescência, né? Que a gente fica meio revoltado, normal, né? Adolescência, né? E quer reivindicar tudo, né? Quem nunca? Mas eu atendo pessoas que com 40, com 50, que ainda estão reivindicando, estão sofrendo. Eita! E qual é o terceiro princípio? O terceiro é a lei do equilíbrio. Só para a gente finalizar, entender bem o conceito, então é sempre respeitar quem está na posição acima, né? Sim. Não querer se colocar no lugar. Dar àquela pessoa seu devido lugar de honra e respeito. Exato. E esses dias assim para trás eu fui ver um significado da palavra respeito. Respeito é olhar 2 vezes para algo. Quando você respeita alguém, admira alguém, você não fala qualquer coisa para essa pessoa. Você não fala palavras de baixo calão, você não humilha, você não denigre, você não rebaixa. Então, essa palavra respeito, ela é muito mais profunda do que a gente vem acostumando a escutar dela hoje. Não é pedir, né? É receber respeito. Uhum. Eu lembro quando eu era criança, eu fazia alguma coisa errada, minha mãe falava, você me respeita, menina. É exatamente assim, né? E hoje tá um pouco invertido as coisas, né? Até por pressão, até por mercado de trabalho diferente, sentimentos de culpa. Os pais estão agradando muito os seus filhos, não colocando limites. Viu, gente? Isso serve pra mim, porque tudo que eu falo aqui eu aplico, né? Não é só teoria bonita lá no livro ou que o professor me fala. Tudo isso eu aplico e o que vem fazendo efeito, né? Os pais que não vêm colocando tanto limites, os pais que estão buscando fazer tudo o que os filhos querem, vão... se não com uma clareza, com uma... Não aprende a lidar com a frustração do não, né? Exatamente. E aí chega na vida adulta, recebe um não, porque vai receber vários, em algum momento a pessoa vai enfrentar alguma dificuldade e não sabe lidar com aquilo, né? Exatamente. Eu tenho até um exemplo para falar aqui do meu filho, por exemplo, na época da pandemia ele saiu do integral e ficou meio período, e ele ficou adaptado com a turminha da tarde. Aí veio integral, né, fora a pandemia. E aí eu falei assim, mamãe, eu tô muito triste que eu não vou encontrar meus amigos da tarde. E aí se eu fosse aquela mãe babona, mãe assim, que ia dar um jeito. Eu ia falar assim, meu filho, na verdade eu falei assim, meu filho, eu sinto o que você tá sentindo. Eu sei que é difícil, eu sei que você tá triste, você não vai encontrar seus amiguinhos, mas isso é só uma fase. Logo, logo você vai encontrar seus amiguinhos da manhã, vai fazer amizade. Aí, assim, Deus é tão bom que eu também vou pedindo também orientações. E eu falei assim, meu filho, quando você sair do integral, você vai encontrar com seus amigos da tarde. Você vai poder encontrá-los e conversar com eles. Então, assim, se eu fosse passar a mão na cabeça do meu filho, falar, não chora. Isso também é uma coisa muito preocupante, de falar que não chora. Tem que deixar falar, a gente precisa soltar, gente, senão fica tudo engasgado, né? Fica mágoa. Mágoa é aquela má água guardada, água parada, gente, fica suja. Dá mau cheiro. Mau cheiro, vira bicho, né? E essas coisas todas. Então é só um exemplo aqui prático para vocês. Então é isso aí, é saber falar não, né? Não ceder a todos os caprichos. A todos, né, gente? Caminho do meio, né? Caminho do meio, nem de mais e nem de menos. Um caminho do meio. E qual é o terceiro princípio, Andressa? O terceiro é a lei do equilíbrio. A lei que fala que o dar e receber nas relações precisam ser equivalentes. Ah, esse é muito importante. Esse tá mais ligado a nossas relações afetivas, a nossas relações com os nossos sócios, amizades, fornecedores, né? Até aqui na
na entrevista, né? Eu tenho que estar bem, a gente tem que estar bem alinhado aqui, não dando de mais, nem você dando de menos. Por quê? Porque senão a balança fica injusta. Quem dá demais numa relação se acha também o top, o superior. E geralmente quem dá demais não recebe ajuda, acha que não precisa. E aí começa a reclamar, né? Porque o outro não ajuda. Porque o outro não ajuda, exatamente. Né? E quem recebeu muito e não vê a oportunidade de dar o retorno da ajuda, ele se sente em dívida. E a pessoa que se sente em dívida com a gente não quer nem para ficar perto da gente. Porque fica aquela sensação que tem que fazer algo para aquela pessoa e não consegue. Exatamente. Nada satisfaz, né? Nada satisfaz. E aí a pessoa vai buscar fora. É o princípio do Giver's Gain que nós aprendemos. Sim, o dar para receber. Sim. Né? Então, a minha primeira relação, meu primeiro casamento acabou assim. Hoje eu tive, depois de muito estudar, de muito entender, eu vi que também que eu fiz parte do meu casamento ter acabado. Porque antes achava que eu não tinha culpa. Você dava mais ou recebia mais? Dava muito mais. Em que sentido, Andressa? Dava mais carinho, mais carinho, mais serviço, mais atenção e elogiava e praticamente sufocava, né? O que seria o paraíso para todo homem, né? Uma mulher que enche ele de abraços, carinhos o tempo todo, faz tudo. Bolo de chocolate, mas aí que a pessoa se sente tanto em dívida que tudo que a pessoa que faz, nada vai estar bom. Mas por quê? Porque ela quer ajustar a balança. Aí o bolo não tá bom, aí o elogio também tá demais. Mas a pessoa que tá recebendo o bolo tá reclamando, aí o problema é dela. Aí ela reclama, mas é de uma forma para ajustar a balança. Ela quer que quem dá demais... Ela quer te diminuir para você encaixar no que ela tá sentindo. Na visão dela. Exatamente isso. Mas o certo não é ela se elevar e não querer te diminuir? Mas aí, para elevar, ou tem que parar de dar. Para de dar carinho. Segura um pouco a onda, sabe? E deixa a outra pessoa ir fazendo a contrapartida dela. Mas pode ser muito tempo. E aí a relação já se esgotou, seja numa empresa. Porque quando a gente para de dar, a gente já quer que o outro comece a mandar, né? Vamos agora, eu quero receber. E você falou que tem um tempo, pode demorar anos. Sim, muitos anos. E pode vir até separações, né? Como foi o meu caso. Então, como é que a gente identifica isso numa... É comum. Eu tinha uma amizade no qual eu dava muito mais do que eu recebia. Então, assim, eu sempre queria estar junto, eu priorizava essa amizade ao invés de outras amigas. E não era a mesma coisa. Daí eu percebi que eu estava esforçando mais e eu decidi romper uma amizade de anos, mas que eu não estava me sentindo como, não só prioridade, mas eu não estava me sentindo como parte. Sim. Né? Aquela questão do pertencimento. Essa pessoa não tá na mesma energia que a minha, ela não está me priorizando assim como eu priorizo ela. Quer ver uma situação muito, muito usual? Quem ajuda, eu amo ajudar as pessoas, eu nasci para ajudar pessoas, tal, mas todo mundo precisa ser ajudado, de alguma forma. Por isso que existe especialista em harmonização facial, por isso que existe especialista em terapia sistêmica, existe o especialista em astronauta, porque precisa das especialidades. Cada um na sua área. Cada um na sua área, na sua necessidade. E aí, o que acontece? Não preciso de ajuda, vou dar de graça, vou fazer de graça. Por exemplo, convida de graça, faz evento de graça. Mais difícil as pessoas irem. Porque não dá valor, Porque né? a pessoa não dá valor. Então, é A gente interessante só ser valoriza equilibrado. aquilo que a gente paga. Sim, que a gente paga, que a gente se dispõe. Se sacrifica. Se sacrifica. Eu vi uma vez o Pablo Marçal falando isso, que ele começou a fazer lives na madrugada, porque quem se esforçava para estar lá queria aprender. Exatamente. Né? Então ele tinha que pagar um preço, acordando cedo, para ir
para ir receber aquelas informações que ele dava. Porque se fosse realmente um horário que todo mundo pudesse, talvez não seria valorizado. Exatamente. Tudo na vida, né? Geralmente vem dessas 3 leis. Então, quando eu entendi, comecei a ajustar essas leis na minha vida, as coisas começaram a ficar mais fáceis para mim. Então, a gente pode perceber, né, que as pessoas que estão em crises na relação, ela já pode começar a identificar se ela está dando mais ou recebendo mais numa relação. E Sim. começar a equilibrar isso, né? Sim. Aí é hora de chegar no parceiro e falar, olha, vem cá, eu tô... Ou nem fala nada, Nem Andressa. fala nada. Vai aos poucos, vai mudando o ajustando. comportamento. Exatamente. A pessoa vai sentir, né? Vai pedindo. ver que a pessoa tá diferente. Ai, mas não tá vindo bolinho sempre, não tá vindo mais tanto elogio. Exato. Vem pedindo, pede também alguma ajuda, né? Acho que quem ouviu isso já se identificou. Se tá dando mais, né? Ou se tá recebendo de menos. Aí é hora de pedir, demonstrar um pouco de dependência também, né, Andressa? Sim. Pro outro achar que tem algum papel importante, né? Entendi. Pegaram a ideia? Pegaram, Fica né? a dica. Todo mundo nas relações equilibradas. Não quero ver ninguém desequilibrado nesse estúdio aqui, viu? Andressa, são quantas horas? Meu Deus! Faltam 5 minutos para acabar o nosso programa. Vamos fazer o bate-bola? Vamos. O bate-bola é a hora mais importante. Grava esse momento, Luma. O bate-bola é aquele momento Marília Gabriela, mas com Nayara Cerutti. Que chique. Eu solto uma palavra e você me fala a primeira coisa que vem na sua mente. Combinado? Sim. Amor. Próprio. Olha isso, gente. Não falou outra coisa nunca mais na vida. Amizade. Equilíbrio. Sonho. Meta. Fé. Essencial. Sucesso. Autoconhecimento. Ídolo. Ayrton Senna. Medo. De morrer. Saudade. Da minha infância. Dinheiro. É uma energia. Ousadia é Ser quem você realmente nasceu para ser. fantástico. Defeito. Solução. Qualidade. Necessidade. Ninguém te faz parar de fazer o quê? Buscar a minha melhor versão. Ainda tem esperanças? Muitas. E a sua maior causa? Para uma vida mais leve e com significado em todas as áreas da vida. Porque uma vida com propósito, né? A gente e com leveza, a gente vive muito bem, né, Andressa? Eu tenho uma frase assim que eu levo para mim, que o autoconhecimento patrocina a libertação de nós mesmos. Fantástico. Porque o maior problema que a gente enfrenta é problema de identidade mesmo, né? Não saber Sim. quem a gente é e para que a gente veio nessa terra. Exatamente. Andressa, deixa os seus contatos, sua rede social, para quem quiser entrar em contato, agendar a sua sessão. O meu contato meu celular é 65 98123 9318. Meu Instagram é Andressa, com 2 S, Souza, com Z, oficial. Lá também tem um linkzinho que você pode, né, saber um pouco mais de mim. Eu atendo aqui na região do Bosque da Saúde, em Cuiabá. Mas se tem alguém de fora do estado, de Cuiabá, eu atendo online também o Brasil inteiro. Então, quiser entender um pouquinho mais, agendar uma sessão experimental sem custo, fique
estou à disposição para recebê-los. Dá para fazer, então, a sessão online? Sim. Olha que legal, pessoal. Não tem desculpa, né? Tem que agir. A gente sempre fala aqui no Novo Você que a autoestima é a ação. Então, identificou aí com alguma coisa que a gente falou, algum ponto de melhoria, né? Vamos agir, vamos mudar, vamos transformar, vamos ressignificar. Exato. E viver a nossa melhor versão. Pessoal, foi um prazer enorme estar aqui com vocês em mais um programa Novo Você, é claro, aqui na Metrópole FM. Permaneçam ligadinhos, porque quinta que vem tem mais Novo Você, sempre com o propósito de nos ajudarmos, né? Nós somos aqui uma equipe que nos ajudamos a melhorar, evoluir, para que a gente desfrute o melhor dessa terra. Um abraço, fiquem com Deus e já sabem, né? Se ficarem brocochô aí, entre em contato com a Andressa, vamos ressignificar e mudar a nossa história. Um beijo e até o próximo programa. Tchau, tchau. Metrópole FM. Baixe agora o aplicativo da Metrópole, o Laranjinha, disponível para Android e iOS. Quer deixar a sua marca no mercado e